Olá, é hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nosso assunto é política, especificamente reforma política. O povo está indo às ruas, claro, com uma série de reivindicações, mas uma delas ou a principal talvez, é reformar o sistema político brasileiro, principalmente no que se refere ao financiamento público de campanha. Mas tem uma série de outras mudanças que podem e devem ocorrer. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o cientista político e professor da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho, e com o deputado estadual pelo PP, Partido Progressista, Felipe Ettier. Começando pelo senhor, o professor, porque o Felipe eu conheço, eu queria começar a falar aqui, vai ser difícil até o senhor interromper ele. Mas, o professor é bom para falar. Também. Essa questão da reforma política, primeira questão é o seguinte, o senhor acredita que ela sai mesmo? Porque, assim, é difícil acreditar que uma reforma saia, sendo que ela depende das pessoas que são diretamente influenciadas por ela, ou seja, os próprios deputados e senadores, né? Ou seja, se reformar a legislação, sendo que isso vai, de alguma forma, pode limitar o sistema que existe hoje, que é o sistema que levou essas pessoas até Brasília. O senhor acredita que é possível realmente acreditar numa reforma política? O porquê que esse tema surgiu agora a gente discute mais à frente, mas vamos lá à questão da reforma. Na verdade, o conteúdo que está no mercado aí político, das discussões de reforma, não é reforma política, é reforma eleitoral, é reforma das regras de representação, tem a ver com reforma eleitoral. Agora veja, quem são os políticos? Os políticos são profissionais de conquistar e conservar poder. Então, veja, a sobrevivência deles depende dessa competência de conquistar e conservar poder. Então, a relação de sobrevivência dele é com as urnas. Então, nesse sentido, nenhuma mudança vai mexer na sobrevivência da reeleição e da continuidade no poder. Então, tem a limitação dada pelo próprio autointeresse dos políticos. Nesse sentido, veja, no Congresso Nacional tem 50 propostas diferentes de reforma em debate. Veja, esse mercado de reforma eleitoral, veja, dessas 50, qual vai sair no sentido de aproximar o representante do eleitor? Porque o problema da nossa democracia, ou do desenvolvimento das instituições democráticas, é que perdeu em legitimidade. Há uma ruptura entre o sistema político, as instituições políticas, o político eleito e a realidade social e econômica. Então, por isso que há o domínio de uma razão cínica. Ninguém acredita no que os políticos fazem e os políticos fingem que os eleitores acreditam nele. Então, há uma ruptura, há uma falta de legitimidade. Qualquer reforma que ocorra vai primeiro atender à continuidade, à conservação e continuidade do interesse e sobrevivência dos políticos. Não diminuir a distância entre o político e o eleitor. O senhor acha que é difícil mesmo aprovar? O senhor está em Belo Horizonte, né, como deputado estadual, não está em Brasília, não pode diretamente influenciar nisso, por isso até que eu convidei o senhor, para falar mais como uma pessoa que está há muitos anos na vida política. O senhor acredita que é possível sair uma reforma? A reforma política, eu acho que o professor pontuou bem, precisa separar a reforma política do que seria uma reforma política, do que seria uma reforma eleitoral, que é o que mais parece viável, se é que é viável. O senhor acha que dá para sair alguma coisa? O que sairia de mudança na visão do senhor? Olha, bem cético sobre esse ponto. E por que cético? Porque em 1990, se você for no jornal Correio, eu escrevi um artigo como estudante de economia e de administração na Universidade Federal de Uberlândia, chamado Unificação Eleitoral. Eu já falava ali de uma reforma política necessária, urgente para o Brasil, porque nós tivemos uma eleição para presidente em 89, uma eleição para governadores e deputados federais e estaduais em 90, uma eleição em 88 para prefeitos, e uma eleição em 86 para Congresso Nacional e governadores de uma forma geral. Então você vê, entre 86 e 90, 5 eleições, né? Praticamente 4 eleições. Então, assim, aquilo já provocou um desgaste naquela época, uma eleição atrás da outra. Eu pedi, então, a unificação eleitoral para que os mandatos de prefeitos, governadores coincidissem em 1990, dadas essas eleições, 86, 88, 89 e 90, onde tivemos em 5 anos 4 eleições. Isso já fadigou numa época em que nós estávamos vindo de um regime militar, que não tinha eleições tão livres como aquela. Então, eu pedi ali uma unificação eleitoral, uma redefinição do quadro político para melhorar a circunstância, para ter uma melhor estabilidade, e dali para cá isso sequer, essa simples... Mas o senhor continua defendendo isso? Olha, a unificação eleitoral urgente.
É preciso. Por quê? Porque nós não mudaria? aguentamos eleições de 2 em 2 anos. Mas não é bom porque pro político? ele mesmo te deu a resposta. A lógica do político é se manter e organizar na política através do poder em relação com os eleitores. Se nós temos eleição tudo isso, que hora que vai se governar esse país? Pois é, mas essa prefeitura, mas esse do estado, ponto de vista, com eleição de 2 em 2 mas anos, do ponto de vista do trabalho. político é bom. O senhor é deputado estadual, por exemplo, pode ser candidato a prefeito sem deixar de ser deputado, ou seja... Não, eu sou contra isso. Eu sempre fui um sujeito muito bem resolvido. Quando eu fui vereador. Eu não posso querer ser vereador e ser deputado. Isso não existe ao mesmo tempo. Isso é uma gracinha. Vai existir agora. Não vai existir porque nunca existiu. Eu mesmo fui convidado para ser deputado estadual em janeiro de 2010. Eu teria que renunciar ao mandato de vereador, largar a Secretaria de Habitação para tomar posse na época pelo PFL e não quis. Renunciei ao mandato de deputado estadual porque achei que era a melhor coisa. Eu acho que as pessoas na vida, elas se dão exemplo antes de fazer, e antes de falar e antes de pronunciar. Eu acredito numa reforma política. A minha lógica... Mas como que sairia essa reforma política? Essa reforma política que eu acredito, que eu gostaria que... Primeiro, essa unificação... uma reforma eleitoral. Essa unificação do calendário eleitoral seria muito benéfico. O fim da reeleição também seria algo muito benéfico. Não se tem condições... O projeto indefinido de eleições uma atrás da outra, ou 2 eleições e com sucessores, eu acho que isso aí prejudica a administração pública. Então vamos por pontos. Essa questão da unificação, que ninguém está falando muito nisso, né? Mas seria importantíssimo. Não é interesse dos políticos. Isso teria um impacto grande. Não é interesse, mas é o mais importante para se governar o Brasil. Isso teria um impacto grande, né? Redução dos custos de campanha, sairia de vereador, deputado, tudo junto no mesmo ano, um ano só para fazer isso. Novos espaços para gente nova, né? Porque não dá para o cara deputado ser candidato a prefeito e vice-versa. As coisas vão andar melhor. Agora se isso acontecesse, seria mais 2 anos para Dilma ou mais 2 anos para o Gilmar Machado? Porque para coincidir tem que alongar o mandato de alguém. Isso já pode se marcar para frente. Seria o que acontece? Você poderia fazer as eleições, marcar para as próximas eleições de prefeito, uma mudança... Já elegeu o novo prefeito para 6 anos. Para 6 anos seria todo mundo sabendo disso. Olha, gente, há 6 anos o novo prefeito, você poderia questionar isso aí. O eleitor já votaria com essa perspectiva. Sabendo, inclusive, não seria prorrogado o mandato. Seria dado que a partir de então, aquele mandato para se fazer a unificação eleitoral seria de 6 anos. E essa unificação tem muitas formas de ser feita. Pode ser feita eleição legislativa no primeiro semestre, eleição executiva no segundo, entendeu? Saiu o prefeito, o presidente, o governador no segundo semestre, fazer no primeiro ou fazer tudo junto. Isso depende. Isso o Congresso, a sociedade tem que discutir. E aí acabaria a reeleição? Poderia passar os mandatos até para 5 anos, se fosse o caso. Em vez de prorrogar 2, prorrogaria 1, encurtaria 1 lá na frente. 5 anos sem reeleição, para mim, seria a melhor forma, unificando o calendário eleitoral. Unificando o calendário eleitoral e com 5 anos não se faz necessária absolutamente a eleição, porque aí você teria eleição só no último ano, você teria os 4 anos para trabalhar ininterruptamente no serviço público, sem esse frisson de eleições, sem preocupação dos dirigentes em conquistar poder, em ganhar poder, e as coisas seriam mais bem feitas no Brasil em termos federal, estadual, municipal, diminuindo essas eleições a 2 anos. Se eu pudesse, né, se eu fosse eleito o cientista político, vamos contratar esse cara, ele vai falar o que tem que mudar. Agora, só pode ser 2 mudanças. Se pudesse ser só 2 mudanças do ponto de vista dessa reforma eleitoral, política, quais seriam? A unificação do calendário das eleições, né, fazendo, seria uma delas? Isso. Veja, uma mudança que está em tramitação, já passou no Senado, que eu vejo como uma boa mudança de diminuir o número de partidos no sentido da representação de projeto, é acabar com as alianças no voto nas eleições proporcionais. Já passou no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados. Restringir a criação de novos partidos. Que para as eleições proporcionais não tem aliança. Sim. As coligações. Fim das coligações proporcionais. Ou seja, se isso já for aprovado nas eleições do ano que vem, 2016, não vai poder juntar 3, 4 partidos para formar uma chapa. Cada partido vai ter que ser uma chapa para eles. Porque olha, uma medida simples. Acabaram as coligações proporcionais. O que vai acontecer? Você vai acabar com os carrapatos e as parasitas, dos partidos parasitas e carrapatos, dos grandes partidos. E você vai diminuir o custo, porque os grandes partidos não vão ter mais de pagar os pequenos partidos para produzir votos. Então, segundo o estudo do próprio Congresso, só com o fim das alianças, das coligações proporcionais, já diminuiria para 8, 9, no máximo 12 partidos dentro do Congresso Nacional, só com o fim das alianças proporcionais.
Veja, então isso seria uma primeira... E essa até é viável, né? Já passou no Senado, vai para a Câmara e na briga aí do PMDB contra o PT, talvez empurre que isso ocorra, né? Então essa seria uma primeira. A segunda teria de mexer no financiamento de campanha. Só esse já dá um debate. Qual que seria o modelo ideal na vida? O modelo ideal de financiamento de campanha, nós temos que partir do seguinte princípio. A crise da legitimidade, da crença do eleitor na democracia, a crença que as instituições democráticas é o melhor meio para realizar interesse público, que há uma ruptura no Brasil, no mundo inteiro, ainda mais no Brasil, um país desigual, onde o sistema político vive em função do enriquecimento dos próprios políticos. Se você pegar qualquer político, somar o salário dele e for lá fotografar os bens dele, a nova lei da corrupção, só na aparência todos são corruptos no sentido que a somatória, aqueles que não foram, são exceções, mas do salário dele aquele patrimônio não dá. Então veja, o financiamento de campanha seria qual que é o princípio melhor para poder enfrentar ao mesmo tempo a questão da corrupção eleitoral e a questão de aproximar o eleitor do político, que seria a vinculação da doação, fim das doações de empresa, a empresa não é cidadã, a empresa não vota os indivíduos que votam. Os Estados Unidos burlou isso, criando as ONGs, que as empresas põem dinheiro nessa ONG e essa ONG transmite para os partidos, então é bastante complexo. Mas lá tem dois partidos. Mas colocaria um teto para essa doação, mesmo seja de empresas ou individuais, e depois a doação estaria vinculada à doação dos indivíduos. O Estado não daria, só porque você é político, você vai receber fundo partidário. Você receberia, se os indivíduos doassem para você, se o indivíduo põe X, o Estado vem e põe X. Então, veja, ele dobra o que você receber de doação espontânea do eleitor. E uma taxa mínima de doação do fundo partidário, que seria um valor muito menor do que o Estado colocaria em função de pôr o mesmo valor, ou dependendo do aí pode fazer por faixa também, por cada valor você tem uma porcentagem que o Estado repete em cima daquilo que você ganhou. Então, o candidato teria de buscar na sociedade, nos seus eleitores, as doações. O Estado colocaria junto e um valor menor. E uma coisa simples que pode ser feita para acabar com a corrupção no sistema eleitoral é todo o know-how, a expertise da Receita Federal. A Receita Federal não dá conta do imposto de renda? Daria facilmente de controlar a questão dos recursos em campanha. Que isso independente de reforma eleitoral, né? Isso basta acontecer. O senhor acha que esse é o modelo de financiamento público, financiamento de campanha seria ideal, acabar com a doação das empresas ou não? O senhor acha que não é por aí? Não, eu acho que acabar com as doações de empresa vai dar muito problema, que elas vão existir por fora. O Brasil é mestre nisso. Vamos fazer uma lei para a Inglaterra proibindo de vir escravos para o Brasil, mas nós desembarcamos escondido lá em Porto de Galinhas, desembarcamos escondido no Rio de Janeiro. Isso é secular. Já existiu essa lei. Havia uma lei até o governo Ferola, o governo Collor de Mello, 92, eleição Paulo Ferola 92, governo Collor de Mello em 89, eram proibidos qualquer empresa jurídica do país fazer 1 centavo de doação. E aí os caixas 2 e as campanhas, com o escândalo do PC Farias, quando se descobriu como as grandes empresas de dinheiro, Volkswagen, Volvo, todo mundo dava dinheiro para a campanha do presidente da República e todas para o Caixa 2 na época, grandes organizações, foi um grande escândalo de campanha que derrubou inclusive o Collor, dali dinheiro não declarado, né? E aí os políticos correram e aprovaram após a eleição de 92 de prefeitos que era proibido qualquer empresa dar 1 centavo sequer de doação para... E todas as empresas aqui davam, sem exceção. Dava para o Caixa 2. Dava para o Caixa 2. A solução, isso já foi, eu vivi isso, aí eu vou voltar para proibir de novo, para lá na frente existir isso de novo. Eu vou interromper o senhor, deputado, para chamar o intervalo, que eu já estou atrasado, para na sequência, então, o senhor falar, na visão do senhor, qual seria o modelo de financiamento de campanha ideal? Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca?
Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, falando sobre política, sobre reforma política. Meus convidados hoje, professor e cientista político da Universidade Federal de Uberlândia, João Batista Domingues Filho, e o deputado estadual pelo Partido Progressista, Felipe Atier. O senhor está dizendo que não acha que resolveria proibir doação de empresas para campanha. O que o senhor acha que poderia mudar na questão da doação de campanha para tentar diminuir que seja essa questão de caixa 2, de corrupção e etc.? Colocar-se limites, que já existe até limites, a fiscalização melhor da Receita Federal, a simplificação das campanhas, a unificação do calendário eleitoral para baratear, porque aí, vamos supor, eu já vou ser candidato a deputado estadual, já tenho o vereador da cidade tal, já tenho o prefeito junto, teria uma redução de despesa violenta. Como simplifica a campanha? O senhor mesmo para deputado estadual fez uma campanha que de um nível de campanha para prefeito. Como é que simplifica uma campanha eleitoral? A minha campanha é uma campanha de marketing. Eu não paguei uma liderança de bairro, eu não contratei, eu contrato a turma na rua, enche de placa, enche. É uma campanha que faz volume. As placas foi eu que produzi, eu aluguei a máquina de plotagem, fiz todas elas, aluguei as soldas, soldei os cavaletes, coloquei, reduzi custo o tempo todo. A minha campanha, o cara fala, essa campanha do Felipe custou 2x. Ela é cara, mas não custou 2x, custou 1x, a metade do que pensam as pessoas, porque eu tenho um know-how aí de campanha há muito tempo, de redução de custo e de trabalho. Eu dei o exemplo da máquina que eu aluguei, onde eu fiz todas as minhas lãs com altíssima qualidade, aluguei a máquina por, se eu não me engano, foi R$ 1.600 por mês, comprei as lãs direto vindo da China, de São Paulo, reduzi o custo, treinei gente minha para poder fazer e operar essas máquinas nos 3 turnos e dei conta, e comprei os metalon na fábrica, mandei soldar na soleria de boca de esquina, paguei, coloquei e fiz. Um exemplo da maior despesa minha que foi placa. E assim nós temos uma campanha muito controlada, gasolina minha controlada, não tem malandro na minha campanha, não deixo sumir dinheiro, nada, tudo é organizado. O negócio ali meu é um relógio. Quem conhece sabe disso. E isso me gera uma redução de custo, uma campanha grande que custou barato. Tanto é Quer dizer, o senhor acha que se tiver regras rígidas, os outros candidatos vão ter que se virar também? O que você vê aí nas cidades pequenas é nego abrindo mala de dinheiro e dando dinheiro para esses vereadores, para essas lideranças políticas, comprando voto Minas Gerais inteirinha afora. Tanto é que o Felipe teve 59 mil votos em Uberlândia, com essa campanha de marketing, mostrando o que eu fiz na defesa do contribuinte, mostrando o que eu fiz com o meu programa Curtir a Viver, na Secretaria de Habitação, no meu trabalho na Câmara. Teve os votos aqui de opinião, votos honestos, não comprados. Agora, você vai aí nas outras cidades menores, onde eu tive só 6 mil votos, aí é mala de dinheiro e compra de liderança. Como é que Minas muda Gerais isso? afora. Como é que impede isso? Ter partidos mais sérios, tendo partidos mais fortes, fazer voto campanha distrital é uma misto. fortuna. Tem voto que fora custa R$100, 150, foi onde eu não fiz, onde eu não tive. Voto distrital misto. Ajuda demais. Esse é o grande negócio. Por quê? Explica por quê. O que muda? O que é o voto distrital misto? Deixa eu Por que explicar. que Vamos pegar o meu caso, que sou deputado estadual, estou com 2 meses. Eu tive uma grande exposição em Belo Horizonte, na mídia, trabalhando, inclusive agora na questão do orçamento, nos debates, como vice-líder da oposição, como membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Essas 3 comissões, de repente, começou a vir demanda para mim, falando na TV Assembleia, falando na Globo, na SBT, na Record, todas as emissoras lá e nos jornais, começou a chegar a demanda para mim do meu gabinete de lugar que eu nem conhecia. Problema de escola dentro de Belo Horizonte. O povo de Belo Horizonte, por exemplo, eles não identificam. Falei, meu Deus do céu, eu tô lá com os problemas da escola do Shopping Park para abrir, que já abriu agora, do coach. Aí começou a vir coisa, gente pedindo, funcionários do estado, de outras cidades,
tentando falar comigo, trazendo demandas para mim. Eu falei, meu Deus, eu identifico, eu conheço Monte Alegre, onde eu vou comprar farinha, abacaxi, eu conheço Pato de Minas, que eu já fui na feira lá do milho várias vezes, frequentei o PTC, conheço Uberaba nas festas, nas exposições, conheço Tuitaba no Tuitaba Clube, conheço a cidade, o povo, anda por aqui eu conheço da minha região, lá de Patos até Iturama. Agora, o que eu vou fazer lá no norte de Minas, na região central, com os pedidos? Eu atendi, eu mandei carta, falei, mas eu acho que o voto distrital dá uma maior identificação. Veio uma série de demandas de lugar que eu nem sei onde fica. Só para explicar. Entra no meu gabinete, me solicitando coisas, porque viu que eu sou um deputado estadual, viu que eu sou E o deputado, qualquer um cresce o olho, né? Porque é voto em potencial. Mas não é por aí. Eu não penso assim. Não, tudo bem, tô falando pro senhor, mas tô falando que na prática é assim que funciona normalmente. Mas tem um problema que a questão do custo da campanha tende a limitar a questão também do fundo partidário. Não é só porque você foi num cartório e criou um partido, já tem um mercado de competência de criação de partido, sem nenhuma vinculação com conteúdo e vinculação com o eleitor, que você tem direito ao recurso. Então você tende a limitar. Por isso que tem que limitar o fundo partidário. Fundo partidário. Além da medida das coligações proporcionais, mexer no fundo partidário. E a questão da corrupção eleitoral em todo o mundo, não é que o brasileiro nasceu, o brasileiro é mais corrupto. É o mau funcionamento das instituições que impõem custo-benefício. O crime compensa ainda eleitoral. O cara pega 2 anos e vai ficar com 10 milhões na conta. Se for compensa. pego, né? Então veja, compensa ser pego e depois, né, ficar com caixa 2. Então, veja. Então, a questão é do custo-benefício das instituições. Então, nós temos que ter um desenvolvimento institucional de impor custo-benefício da corrupção eleitoral. O outro é o próprio Estado não induzir a criação de partido, que é a questão do fundo partidário. O fundo partidário, como eu falei anteriormente, tem de criar os partidos vão ter recursos de acordo com a identificação que ele conquistou com o eleitor. Não é automático você vai ter recurso. O eleitor doa e o Estado põe uma outra parte. Mas tem uma parte mínima que o Estado vai, porque a democracia precisa das instituições, dos partidos, tal. Outra coisa que diminuiria o custo é que as campanhas eleitorais não são campanha de fazer novela com maior índice. Campanha política não é marketing político. Proibir a questão do marketing, no sentido que o político vai ter de falar com a cara dele, com a voz dele, com as ideias dele, sem maquinação. Ele vai ser obrigado a se apresentar o que ele é, não a construção artificial do marqueteiro. Isso dá para impedir. Como? Dá para impedir. Os programas vão ser com tempo menor e vão ser sem nenhum desses mecanismos de fazer mágica em frente à tela. É só tirar. Hollywood. É só tirar a mágica. Não tem dinheiro. Aí, se você tirar a mágica, o político vai ter de se apresentar. Mas aí você está falando da eleição majoritária. É mesmo. A eleição proporcional, o deputado, o vereador só tem aquele minutinho. Mas aí essa é dura. Eles já são aí que tende a diminuir a questão de aproximar, diminuir o voto distrital não ajudaria nessa questão, não reduziria o custo, porque o voto distrital, o cara é candidato a deputado, ele vai ser candidato aqui em Uberlândia, Tupaciguara e Araguari, e pronto, acabou. O modelo mais desenvolvido que tem mais tempo é o modelo alemão, que concilia o voto em lista com o voto distrital misto, o modelo alemão que você faz por regiões. O problema é quem vai desenhar essas regiões. Então, qual que vai ser o desenho? O Temer, eu acho a proposta do Temer de transformar os estados em distrito, né? O distritão que ele fala, Michel Temer, é o distrito. Então, o que é o distritão? Você sabe quais os únicos 2 países que têm a proposta do Temer? O Afeganistão e a Jordânia. O último país que teve distritão. A proposta do Temer foi o Japão. Foi o Japão. Então, o distrito, se for feito da maneira que o Temer está propondo, aumenta o custo de campanha, aumenta a corrupção. O Japão isso acaba com os partidos também, né? O Japão acabou... O cara pode ser candidato pelo partido que for, se ele for mais votado, acaba com os partidos. Aumenta a corrupção. O Japão acabou com o distritão do Temer por causa da corrupção. A Dilma, no primeiro governo da Dilma, ela mandou sumir com o PMDB e mandou o Temer viajou 38 países diferentes. Eu acho que
Um deles, o Afeganistão e a Jordânia, trouxe essa proposta, né, do distrito. Mas então, o senhor acha que o modelo hoje está adequado, não precisa de... O desafio é qual o desenho que nós aproximamos o partido, conteúdo, coisa, do eleitor. O candidato, o partido do eleitor. Então, os desenhos que possam fazer com que isso ocorra. Mas é muito difícil você desenhar. Eu sou a favor, por exemplo, você vota no partido, o partido tem... Você votou naquele partido, o partido tem a lista, e você vota nos indivíduos num território menor. Aí você faz uma média e define? E o mais complicado é você desenhar. Porque os próprios políticos vão desenhar esse distrito. O Triângulo então Mineiro, não vai ter fim, seria sabe? O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba Quem vai desenhar? A zona central, o outro. Norte de Minas, outro. Pelo distrital. O sul de Minas, outro. A zona da mata, outro. E o noroeste, outro. Nós teríamos em Minas Gerais 5 distritos. Mas o senhor acha que seria um misto? Ter um sistema de lista mais... as populações. Você vota em quem quiser no distrito. Dentro do distrito. Você escolhe quem quiser e tem a lista. E vota no partido. Nos outros, você pode votar lá no candidato de Belo Horizonte, que vai estar concorrendo pela lista, não quero distrito. Você vota no partido. Eu quero concorrer no estado todo, porque eu sou um candidato de opinião, eu sou um delegado que resolveu um crime, eu sou presidente do Atlético Mineiro. Um ator famoso. Um ator, eu vou concorrer no estado, ele sai pelo voto em lista. Por exemplo, a lista já existe. Seria um sistema misto, né? Toda eleição, o partido oferece uma lista, não oferece? Sim. Para você concorrer, eu tem sou a uma favor lista. do voto distrital misto. Só que na lista que o partido oferece, não tem uma sequência de quem vai ser eleito. Mas é lista. Mais votados. Então é uma lista. Agora, você fazer o distrito, você vai colocar na lista tanto os votos do partido, o primeiro da lista, o segundo da lista, aí vai eleger, e a parte de porcentagem vai ser eleito direto pelos candidatos. Agora, o senhor acha que se mudar, pelo menos essa questão da eleição, das coligações proporcionais, ou seja, na eleição do ano que vem, 2016, com os vereadores, não poderia mais juntar aquele tanto de partido para... Só se acabar com a coligação. Para fazer coligação. Você acha que já diminui? Melhora. Ô, César, eu sempre fui contra isso, e eu, ao me candidatar a primeira vez para ser vereador em Uberlândia, em 1996, eu fui para o PFL, que era um partido que tinha 8 vereadores. Você tinha o João Bittar, o Antônio Carrijo, o Renato Bolso, onde era deputado estadual, você tinha o Adalberto Duarte, o Fabinho do Cartório, o Geraldo Magelo, o Adair da Medicina, você tinha, 7 vereadores. Eu tive que derrotar 4 desses 7 e fui o 4º. Não ganhei do Carrijo, do Renato Bolsos e do João Bittar. Eu procurei o partido mais difícil de ser eleito. Ele tinha 7 vereadores, não tinha ainda partido pequeno. Naquele ano, o Leonido inventou o PSL. Foi o primeiro partido, elegeu os Francisco Hélio num partido pequeno, até 96. Foi a primeira vez em Uberlândia quando se elegeu um vereador. Agora virou moda, né? Agora só tem isso. É venda de partido lá em Belo Horizonte, é pagamento de contribuição, é conchar político, é o Palácio dando cargo para dar o partido para tal para tal. Virou uma negociata esse negócio desses partidos pequenos. Então já melhoraria. Para eleger gente. O nosso tempo terminou, vou fazer uma pergunta, você tem que responder em 30 segundos. O senhor é pré-candidato a prefeito do ano que vem? Não, eu acho que o candidato natural é o Adelmo. Nós vamos aguardar isso, ele é a liderança maior. Eu acho que eu tenho um caminho a fazer ainda como deputado estadual. O Adelmo Vina, prefeito, poderia ir à federal, consolidar uma carreira política para vir fazer o meu grande sonho, que é ser prefeito de Uberlândia. Não, meu grande sonho de vida política é ser prefeito de Uberlândia. Na hora certa. Não quero ser prefeito para ter título. Mas o senhor descarta o ano que vem? Não, eu não descarto. Se o Adelmo não for o candidato, não quiser ser o candidato, eu serei candidato. Eu não vou abrir mão das minhas responsabilidades e deixar o Uberlândia cair no buraco, mesmo que isso me custe frustrar os meus sonhos no momento em que vai receber uma prefeitura numa situação deplorável, que nós não vamos ter condição de fazer aquilo que eu sempre sonhei, que está na minha cabeça aqui, para Uberlândia para os próximos 50, 60 anos e cumprir a minha missão. Então eu preferiria aguardar isso num outro momento. E vejo o Adelmo mais preparado, mais consolidado, com um nome capaz de ter aí um grande desempenho eleitoral e de fazer um governo num momento tão difícil como será esse a partir de 2017. Professor, obrigado pela presença. Terminou o nosso tempo terminou. Só deixei esse finalzinho assim, só para ele fazer várias vezes. Obrigado pela presença. Felipe, obrigado também pela presença. É você que nos acompanhou mais uma vez. Obrigado pela atenção. A gente se vê no próximo programa. Até lá.